Você já leu o livro de Atos? Você já leu o livro de Atos? Sabe o que aconteceu quando os irmãos estavam orando? Os irmãos sabem o que aconteceu? A terra fez o quê? A terra estremeceu. O poder da oração. A oração tem poder, irmão. Não negligencie a oração. Boa noite, povo de Deus. Quantos são felizes por estar aqui essa noite? Oh, Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, ontem a gente saiu aqui um pouquinho muito tarde, né? Acho que eu vi alguns irmãos aí ontem, não só quase, foi 20 horas. Pronto, mas hoje a nossa temática não vai ser tão exaustiva assim. Vamos dar o jeito de resumir, simplificar o máximo possível. E entendemos que muitas famílias aqui vivem distante, não é? Apesar de que algumas vivem ao redor, mas sabemos que também muitas delas vivem distante e o nosso país não anda tão seguro assim. No entanto, vamos pedir ao Pai que consigamos, em esse curto espaço de tempo, conseguir passar tempo de qualidade. E esta noite, o tema que eu gostaria de refletir com os irmãos é um dos sinais que Jesus falou enquanto ele ia conversando com os seus discípulos. Ele também falou de vários sinais. Entre eles, selecionamos um para partilhar aqui com os irmãos. E ao trabalhar essa temática, eu estava a encontrar muitas dificuldades se eu ia avançar ou não. E enquanto isso eu vinha para a igreja e comecei a pensar, está quase a hora do evangelismo. E eu fiquei ali pensando, o que eu vou fazer? Saio, espero os irmãos chegarem, fico aqui e fiquei discutindo assim comigo mesmo na mente. E eu fiquei imaginando comigo mesmo, se eu avanço com essa mensagem ou não. E os irmãos vão perceber como às vezes nos pequenos detalhes Deus fala, não é? E antes de avançarmos com essa temática, eu gostaria que os irmãos presenciassem um pequeno vídeo. Eu não sei se a técnica tem a condição de projetar esse vídeo, que na verdade... O vazio que mata. A fome, infelizmente, ainda é uma chaga que acompanha a humanidade, que parece não ter fim. A fome ganha números cada vez mais alarmantes pelo mundo. Hoje nós temos em torno de 735 milhões de pessoas no planeta que agora, nesse momento, não tem absolutamente nada para comer, nem para si, nem para sua família. E os especialistas fazem um alerta. Os recursos para tentar solucionar o problema não são infinitos. A agricultura ela é extremamente dependente da natureza. Conforme as condições naturais vão se deteriorando, a produção de alimentos fica em risco severos. Em primeiro lugar, as populações famintas têm a sua capacidade de trabalho reduzida. Então, as pessoas famintas, elas são menos criativas, elas têm menor capacidade de aprendizagem, então o potencial humano dessas pessoas é limitado. Você não consegue, com fome, procurar um emprego, você não consegue, com fome, estudar, você não consegue, com fome, fazer quase nada.
Diante do enorme desafio de alimentar uma população de mais de 8 bilhões de pessoas, a indústria alimentícia se transformou para produzir mais, de forma mais rápida e mais barata também. Só que isso levou à proliferação dos chamados alimentos ultraprocessados. Esses alimentos não são comida de verdade, não são alimentos que vão te dar os componentes que você precisa, as vitaminas que você precisa, né, para que você consiga se desenvolver. Eles vão te dar uma satisfação, parece que enchi o meu estômago, estou satisfeito, mas aquilo ali não é bom para a nossa saúde. Elas podem estar adoecendo pela boca. Elas podem ser pessoas que estão com sérias deficiências nutricionais. Esses alimentos, embora sejam acessíveis e também com longa validade, acabam substituindo produtos frescos e naturais. O que cria uma população que pode até comer, mas que não está nutrida. O ultraprocessado também pode contribuir para o aumento dos custos de saúde na economia. Então a gente tem mais um problema econômico para poder enfrentar no futuro. Já está hoje estudos, né, que comprovam que aquelas pessoas que se alimentam com comidas ultraprocessadas estão muito mais suscetíveis a cânceres. Todos os recursos não conseguiriam mais sustentar o crescimento humano. É uma catástrofe que aconteceria no ano que vem. Boa parte do que o homem faz hoje com o meio ambiente, de não preservar o clima, as florestas, o mar, a fauna e a flora, acaba prejudicando toda a produção agrícola de alimentos e prejudicando a produção agrícola, você tem menos alimentos no mundo, num momento, num passo em que você tem um crescimento da população. Então, se você tem um crescimento da população com menos alimentos, você tende a ter o quê? Uma ampliação, uma amplitude de pessoas passando fome no mundo inteiro. Quase 10% da população que está nesse momento passando fome. Se ninguém ajudar, eles morrem sem ter alimentos. As causas por esgotamento de recursos, segundo especialistas, vão muito além. Existem uma conjunção de fatores que conduzem a esse agravamento da fome. Um é a emergência climática. Outro fator são as guerras. O terceiro tipo de fator é o econômico, que vão desde as guerras tarifárias até o fato de os países, sobretudo os mais pobres, estarem altamente endividados e sem espaço fiscal para fazerem políticas públicas de assistência social ou de investimento em alimentos, né? Produção de alimentos na distribuição de alimentos. Está se formando um cenário que a gente chama de tormenta perfeita, que é a conjunção de vários fatores para a produção desse aumento da fome do mundo. Nós estamos a viver um tempo de muita convulsão social e a Bíblia nos alerta a estarmos atentos a esses sinais, porque esses sinais mostram a brevidade da tua volta a essa terra. Abra nossas mentes, Senhor, para a compreensão dessa mensagem e permita que o Espírito Santo desça poderosamente para nos fazer entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer para todos nós essa noite. Rogamos com fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuando o discurso de Jesus com os seus discípulos, ele dizia assim, a conversa continua, mestre, diz-me que sinais haverá a respeito da sua segunda vinda. E a Bíblia diz assim, que Jesus apontou para um conjunto de sinais, entre eles, Jesus se referiu da fome. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, doenças. Na verdade, aí diz pestes, não é? E o ser humano sempre teve a sede de busca de conhecimento. Por que dessa situação? Por que daquilo? Por que estou passando isso? Então o ser humano sempre foi buscando motivos, não é? Para, enfim, para saber o porquê que estava passando aquela situação. E muitos se questionam dizendo, se Deus é tão bom, por que permite que crianças inocentes morram, por exemplo, de fome e doenças? Entre várias situações. E ao sairmos ontem daqui, uma mágica veio e disse assim, irmão, e na verdade é um pedido que eu faço, nós poderíamos orar e inserir no culto momentos de oração.
poderíamos orar mais em função de muitas situações que nós estamos a passar. E eu fiquei refletindo naquilo que aquela mãe disse para mim. Na verdade, nós vamos dividir aqui essa temática em 2 sessões, onde nós vamos convidar a igreja também para orar. Mas enfim, a Bíblia diz que dentro dessa resposta, Deus responde todas as nossas inquietações. Ou seja, a Bíblia em si, dentro dela encontramos resposta para qualquer inquietação que qualquer um de nós aqui levantar. E no livro de Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que criou tudo, diz ele: eu não criei a terra para ser uma terra de maldade, mas criei para ser uma terra perfeita. E isso nos remete ao estudo que nós estamos a levar a cabo. Por causa da desobediência de Eva e Adão, o mundo entrou em pecado. Diz assim: ao comerem o fruto proibido, o pecado se multiplicou na face da terra. Quem é o originador do mal? Todos nós conhecemos: Satanás e os seus anjos. Só que, ao nos aproximarmos do tempo do fim, a Bíblia diz que a fome e as doenças irão se multiplicar. Então, fazendo uma analogia crítica daquilo que foi a narrativa de Jesus aos discípulos, se há aqui talvez um cético que pode dizer: não, mas mesmo antes de Jesus já houve fome, já houve doença. Então, como é que eu vou entender, enquadrar essa expressão de Jesus que no tempo do fim a fome irá se multiplicar? Repara que quando Jesus estava transportando essa ideia aos discípulos, ele estava querendo reforçar de que antes da sua breve volta, todas essas coisas que aparentemente nós víamos, elas iriam se multiplicar em uma escala tão grande, em uma dimensão tão grande, que a maioria dos seres humanos iriam viver de forma desesperada. Os irmãos conseguem sair para a rua e ver pessoas a discutirem em um contentor de lixo quem vai tomar posse do contentor de lixo? É uma confusão tão grande que se instalou. E certa vez nós estávamos a fazer uma campanha de evangelização. Nós íamos pregando e saíamos de um ponto tão distante e fomos pregar para um sítio também muito distante. Enquanto nós íamos pregando, na verdade acho que os irmãos conhecem essa pedonal da administração do caseiro. Aquela pedonal, quando bate 17 horas, há um fluxo de pessoas a passarem por ali, muita gente. E a propósito, aquele é um bom polo para evangelismo. E desses dias nós estávamos aí a evangelizamos, e de repente apareceram 2 moças. E elas pararam, nós abrimos a Bíblia e falávamos de Jesus Cristo. E enquanto falávamos da beleza do sábado, da santidade do sábado, elas disseram assim: olha, o meu pai, o nosso pai, é pastor da igreja metodista. E sabe que, ao estudar conosco em casa, nunca ele nos falou que existe um sábado na Bíblia para ser adorado. E eu estou maravilhoso ao ver essa mensagem. O Senhor teria disponibilidade para ir conversar com meu pai a respeito disso? E a irmã dela disse: não, na verdade não é conversar com o nosso pai. O Senhor teria disponibilidade de ir para a nossa igreja falar sobre esse assunto? Eu olhei para as jovens e disse assim: terei toda a disponibilidade. E eu pensei comigo mesmo: isso é uma porta aberta ali para o evangelismo. E marcamos aí o dia, e no dia exato o telefone toca e o pai dela estava no telefone. Disse: olha, jovem, tudo bem? Olha, as minhas filhas falaram de você. Você poderia se encontrar comigo no local X? Eu disse: sim, muito bem. Peguei a minha pasta, os materiais e fui ao encontro desse senhor. Me atendeu tão bem, foi tão simpático comigo, conversamos a respeito do assunto do sábado, e ele disse assim: olha, eu estou tão surpreendido com esse assunto, mas eu não gostaria que você fosse à minha igreja falar diretamente
gostaria de convidá-lo a fazer uma proposta. Eu vou chamar os obreiros da minha igreja, vamos marcar um encontro no local e vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Eu disse, está tudo bem. Então, depois nos despedimos e no dia marcado, a gente foi para a floresta da ilha, ficamos lá, éramos 15 pessoas. E ficamos a consultar a Bíblia, a estudar a Bíblia, e nos assuntos mais exaustivos nós íamos orando. E enquanto nós íamos orando, apareceram 3 moças. Essas 3 moças, aparentemente elas foram aquele espaço, acho que muitos irmãos já foram para lá. Muita gente vai lá para desabafar, alguma coisa que está mal, vai lá mesmo, e ficam lá falando alguma coisa. Se encontra muitos grupinhos ali. E pronto, naturalmente aí também muitos grupinhos. E nós estávamos lá assim, num canto criado por nós, e estávamos fazendo o nosso devocional aí. Só que essas 3 moças, elas abandonaram todo o centro de pessoas que estavam ali e se aproximaram mesmo ali onde a gente estava. E o que a gente estava percebendo na oração? É que elas estavam aproveitando também a oração. E nós estávamos a ouvir o movimento que estava a ser feito ali. Só que na oração nós não sabíamos que eram 3 moças. E quando terminou as orações, nós dizemos amém. E quando abrimos os olhos, eram as 3 moças. Irmãos, as 2 jovens que estavam ali, elas estavam em pranto, chorando. Elas choravam. E uma delas, ela abraçou as duas jovens e ia batendo assim nas costas com quem eles estavam consolando. Então, nós ficamos assim olhando para aquele quadro. Então, perguntamos a jovem o que estava se passando. E uma delas disse assim, olha, como a vida é tão amarga e difícil. Como a vida é tão amarga e difícil. Sabe? Vocês não têm a noção de quem nós somos. Nem da vida que a gente leva. Talvez vocês não vieram aqui por acaso, mas foi uma providência divina estarem aqui. Olha, nós ganhamos a vida fazendo prostituição. Não temos uma outra forma de ganhar a vida. A miséria, a fome nos arrastou para esta vida. E nós estávamos ali sentados, às 3, voltando a nossa mente para muito tempo atrás, quando nós não vivíamos essa vida. E quão distante estamos com esse estilo de vida. E enquanto vocês estavam orando, a minha irmã fez um sinal para nós. Olha, vamos aproveitar a bênção. E nós nos juntamos na oração. É tão difícil a vida que nós levamos. E se os irmãos fazerem um exercício, a nossa sociedade, os nossos bairros estão abarrotados com pessoas que levam esse estilo de vida. E muitos deles alegam a dizer sofrimento extremo, não há solução, e enveredaram para essa vida. É uma realidade que nós, ao olhar para essa situação, nos acomodamos. Pensamos que é naturalmente normal ver isso. Afinal de contas, isso sempre existiu. Mas existem fatores por trás que influenciam isso. Claro que não é aconselhável, mas nós estamos a pegar o incidente em si para explicar por que razão as pessoas se levaram para essa vida. E como cristão, que sinal existe por detrás de tudo isso? E a narrativa continua dizendo assim: mas os homens maus, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Claro, o nosso país, Angola, não produz bombas atômicas para destruição em massa, mas nós podemos sentir os efeitos das sanções e das restrições que grandes países que detêm poderes econômicos estão impondo. Por exemplo, hoje, falando da economia, nós não temos a mesma situação que vivíamos há muitos anos atrás. Hoje o cerco se fechou, em que as famílias estão vendo dificuldade financeira para suprimir muitas coisas nos lares. E é uma realidade que estamos a viver. E isso aqui trouxe consigo a fome em muitas casas.
No entanto, o desespero é tão grande que muita gente, muitos jovens ali pela rua, você vê pessoas vulgarmente a fazerem fichas, pessoas fumando pela rua, desesperadas, muitas delas se calhar bebendo bebidas alcoólicas de forma desesperada. E o que essas pessoas dizem? Vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Desespero total. É como se não houvesse solução. No entanto, o agravamento da fome no mundo jogou milhões de pessoas à prostituição. Montões de pessoas à prostituição. E isso é um fato. Porque, olha, existem espaços onde até pessoas se vendem em preços tão baratos. Tão baratos que os irmãos não queiram imaginar. E, na verdade, essas moças que tivemos contato com elas ali naquele local, elas disseram assim, olha, muita gente pensa que é muito caro. A gente cobra até 1.000 kwanzas somente para comer. Os irmãos conseguem entender aqui até que ponto nós estamos aí? Bem, o mundo inteiro está sendo empurrado para uma situação caótica e difícil. Quando você pega a Bíblia e analisa a narrativa de Apocalipse dizendo: ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Isto não é apenas uma falácia, irmão. É que a situação vai estar tão difícil, que para você ter posse de comprar alimentação, você vai ter que se submeter ao sistema. E o sistema, cada dia mais, o cerco está se apertando. A vida está se tornando difícil demais. E que esses dias, a própria Bíblia diz, dias difíceis de se manejar. Dias difíceis. E esses dias nós estamos a evidenciar, estamos a viver, estamos a observar. Em nossas próprias igrejas, muitos abandonaram a fé. Muitos. E eu estava conversando com um jovem. Ele me disse assim, olha, eu passei muito tempo na igreja orando, mas não deu certo. Infelizmente eu tive que sair para viver de forma desregrada. Vou vos contar uma coisa, irmão. Eu estava saindo sábado para ir para a igreja. Eu estava com a minha Bíblia. E eu indo para a igreja, lá, antes de atravessar o asfalto, acho que a Pumangô, que estava sendo reabilitada, ali na beira da estrada, tinha caminhonistas, ficam com grua ali, organizando areia. E o jovem estava lá, por cima, manejando aquela máquina, muito barulho aí. E eu ia passando, e ele viu, mandou me parar. Desceu da máquina, desligou a máquina e foi ter encontro comigo. Ele disse assim: você está carregando uma Bíblia? Eu disse: sim, estou carregando uma Bíblia. Hoje é sábado, não é? Eu disse: sim, hoje é sábado. Você vai para a igreja, não? Eu disse: sim, vou para a igreja. Ele disse: como é que te chamas? Eu disse: Samuel. Ele se apresentou também. Disse: olha, sabe, eu sou adventista do sétimo dia. Sou adventista do sétimo dia. Perguntei para ele: o que você está fazendo aqui? Ele disse assim para mim: eu tenho esposas e filhos. E eu pensei comigo mesmo: se eu largar o emprego, como é que eu vou me sustentar? Quem vai pagar as contas? Eu sei que muitos poderão me criticar, mas eu não tive forças para aguentar isso. E eu não consigo ir para a igreja e eu trabalho aos sábados. Porque aqui onde eu estou, se não aparece, eles mesmos expulsam. Muita gente querendo essa vaga. E eu estou aqui. E quando ele falava comigo isso, ele falava com muita tristeza. Porque ele conscientemente sabia o que estava fazendo. A fome, irmãos. Quando Jesus nos advertiu relativamente a essa situação, ele sabia o que iria acontecer. E ousa aqui ao vir para a
eu estava ali, não é? Conforme estava dizendo, dialogando comigo mesmo, pensando como eu iria transmitir essa pequena mensagem, não é? Relativamente à fome. De repente, não é? Ali sentado, apareceu um jovem com mochila. E ele veio, na verdade, ele veio com uma velocidade. Ele parou e disse assim: olha, eu quero falar com um líder dessa igreja. Quero falar com um pastor, um ancião aqui dessa igreja. Uau, eu disse: não, calma. Queres falar com o líder? Senta um pouquinho. E ele se assentou e se acomodou. Bom, ele se apresentou. Disse: olha, eu estou fazendo, na verdade eu sou um pastor. Sou um pastor de igreja. Sou líder de uma igreja. E eu estou fazendo formação aqui. E foi me apresentando os seus documentos. Eu fui vendo os seus documentos. E ele disse assim: olha, eu estou passando por aqui porque eu fui dar explicação a um colega, então vi a igreja aberta e decidi entrar para conversar com o líder da igreja. Você poderia me ouvir? Sim, tem todo o prazer. E ele foi explicando a situação dele. E ele disse assim: olha, amigo, eu estou passando dificuldades. Estou passando dificuldades. Eu estou passando fome. Na verdade, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso apenas de um pacote de massa ou 1 quilo de arroz. Porque faz um tempo que eu não recebo financiamento da minha igreja. E eu, em casa onde eu estou passando muita necessidade. E eu preciso de ajuda. Olha como o Senhor trabalha nos pequenos detalhes. Os irmãos estão a se aperceber? Os irmãos estão a se aperceber? É que muitas das vezes nós só dizemos saber quando testemunhamos a história na primeira pessoa, não é? Só conseguimos dar uma amém grande, quer dizer, e o irmão foi batizado, e ele está aqui, amém, não é isso? É isso, não é isso? E se eu vos dizer que esse irmão está aqui no meio de vocês? Amém. Eu vou chamar o irmão para vir para frente. Irmão, tenha vontade. Pode vir para frente. Pode vir para frente. Amém. Pode vir para frente. Pode levantar, irmão. Não tenha vergonha. Esse é o povo de Deus. Olha como Deus trabalha. Deus trabalha do conhecido ao desconhecido. Aquelas coisas que nós ignoramos, Deus trabalha nos bastidores. Essa mensagem pode não ser preparada para si, mas Deus sabia a quem Ele estava preparando essa mensagem. Amém. Os irmãos conseguem entender? E na verdade, irmão, esse é o povo de Deus. Essa é a igreja do Senhor. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe? Esse é o povo de Deus, e aqui você encontrou amparo, você encontrou conforto, você encontrou abrigo. E que todo esse povo que está aqui está se preparando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós aqui passamos por fome, passamos por dificuldade, passamos por tribulação. Nós não escondemos a nossa realidade, mas temos um coração generoso de estender a mão e abraçar os irmãos que padecem. Você é bem-vindo na casa do Senhor, ok? As tuas dificuldades nós vamos entregar nas mãos do Senhor, ok? E eu quero lhe oferecer esse papel, esse convite. Na verdade, esse é um papel que fala a respeito da mensagem da volta de Jesus. Vai lendo e a gente vai voltar a conversar, certo? Pode sentar. Muito obrigado. Amém, irmãos? Amém. Deus trabalha conosco assim, irmãos. Às vezes a mensagem não foi para te impactar. Às vezes a mensagem foi para impactar no estranho. E o Senhor trabalha assim, desse jeito. O mundo está passando por muitas tribulações. A fome é uma realidade. Quantas pessoas esvaziaram a igreja por causa de procura de emprego, por causa de fome? Quantas pessoas estão passando necessidade, dificuldades extremas? E esse sinal é cada vez evidente em nossas vidas. A fome é uma realidade esmagadora. E essa noite,
Na verdade, o que é que nós vamos fazer essa noite? Na verdade, nessa noite nós vamos fazer uma corrente de oração. Nós vamos orar aqui. Porque a Bíblia diz: traz no altar do Senhor a tua preocupação, a tua dor, o teu sofrimento, os teus prantos, as tuas lutas. Traga no altar do Senhor. Vinde. Quando Jesus estava dizendo: meu Jesus está chamando, com amor te convidando, ele estava dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde e eu vos aliviarei. Você tem uma dificuldade, você está passando por um problema. Hoje, terça-feira, nós reservamos esse dia para uma batalha espiritual, para uma corrente de oração, a intercessão. Entregamos nas mãos do Senhor as nossas preocupações. Quando os irmãos se unem em corrente de oração, você leu o livro de Atos? Você já leu o livro de Atos? Você já leu o livro de Atos? Sabe o que aconteceu quando os irmãos estavam orando? Os irmãos sabem o que aconteceu? A terra fez o quê? A terra estremeceu. O poder da oração. A oração tem poder, irmão. Não negligencie a oração. Jesus passou muito tempo orando, mais do que falando. A oração tem efeito. Então vamos, eu convido o povo de Deus nessa noite, eu convido você a nos unirmos nessa corrente de oração. Vamos orar, irmãos. Eu convido a igreja a se levantar, não é? Obviamente que temos anciãos aqui. Obviamente que temos anciãos aqui na igreja, certo? Vamos, convido os anciãos aqui. Temos líderes de jovens aqui. Temos líderes de jovens aqui? Diretor. Você já leu o livro de Atos? Você já leu o livro de Atos? Sabe o que aconteceu quando os irmãos estavam orando? Os irmãos sabem o que aconteceu? A terra fez o quê? A terra estremeceu. O poder da oração. A oração tem poder, irmão. Não negligencie a oração. Jesus passou muito tempo orando, mais do que falando. A oração tem efeito. Então vamos, eu convido o povo de Deus nessa noite, eu convido você a nos unirmos nessa corrente de oração. Vamos orar, irmãos. Eu convido a igreja a se levantar, não é? Obviamente que temos anciãos aqui. Obviamente que temos anciãos aqui na igreja, certo? Vamos, convido os anciãos aqui. Temos líderes de jovens aqui. Temos líderes de jovens aqui? Diretor. Oremos ao Senhor. A Ti, nosso Deus, nosso eterno bom Pai que nos céus, aquele que habita na luz inacessível, nesta hora, Pai do Senhor, estamos aqui na Tua casa de oração. Depois de ouvir a Tua voz, Senhor, do céu, nós chegamos a Ti. Quando a Tua palavra diz que venha a mim, todos estão cansados e sobrecarregados a mim. Oh Pai querido, nós viemos a Ti com a plena certeza, a certeza que o Senhor não ouve o nosso clamor nesta noite, Senhor. Estamos a viver o tempo da humanidade e a fome da saudade, a crise, Papai do Céu, de todo mundo e todas as famílias que nós fazemos do mundo. Papai do Céu, nós viemos a Ti. A Tua palavra diz que se usar o Seu, nem Senhor, não paga como e encontraremos a minha semelhança. Nós temos a fé em Ti, Senhor, porque Tu não falhas, Senhor. O nosso Emmanuel, ouve o nosso clamor, envia anjos, Papai do Céu, da mesma forma que sustentaste dia no deserto também do povo, Senhor, envia povos espirituais para nos sustentar também. Acompanha os seus discípulos, só as que te suplicam, a igreja de Deus orar com fé. Amém. Amém. Agradecemos, Senhor, a bendição que vai nos conceder. Essa hora, Pai, da sua pregatória, pedimos, Senhor, que ela vá em frente, pregar o Evangelho, até que Jesus volte.
pese agora sendo sérios e merecedores. Obrigado, Senhor, porque estamos a vivenciar um momento que muitos gostariam de viver. Ouvir essas palavras de conforto, essa alerta dos últimos tempos que vivemos, que já muito ouvíamos falar e que agora estamos a presenciar. Agora nossos olhos estão vendo e nos estão enchendo de temor. Mas, Senhor, a sua palavra nos está a mostrar que quanto mais difícil a vida for, mais próximo devemos estar de Ti, porque só em Ti encontraremos o conforto, a força para vencer a dificuldade que estamos a viver e que nos esperam nos próximos dias. Amado Deus, por favor, não permita que saiamos daqui tal como temos entrado. Obrigado, porque sem mesmo percebermos, o Senhor tem preenchido as lacunas da nossa vida. Sem mesmo perceber, o Senhor tem nos abençoado de muitas formas. E uma dessas é nos conceder esse dia para ouvirmos essa mensagem que vem soando desde sábado. Amado, sabemos que isso não está acontecendo porque somos o melhor, mas porque a sua misericórdia ainda está em nós. E queremos que o Senhor continue nos conservar no seu amor e traga de volta muitos que já não se fazem presentes nesse meio, porque o momento que vivenciamos é o momento de nos unirmos e não nos desunirmos, nem por palavra, nem por ato. Que, Senhor, abra nossos olhos de modo que vejamos em Ti o único elo de ligação, para que não nos percamos enquanto estivermos aqui na Sua igreja. Sê, Senhor, com as outras orações, mas, por favor, perdoe-nos não por meio algum que possamos perceber que talvez tenhamos, mas por causa do número de misericórdia do Seu amor ao enviar o Seu Filho Jesus morrer em nosso lugar. Aceita nossas orações. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Amém. Obrigado, Pai, por permitires que seres Pai como eu aqui estivesse para interceder a favor do Teu povo. Obrigado, Pai, porque o Teu sangue é mais do que suficiente para lavar-nos e limpar-nos de toda a miséria de pecado. Ao elevarmos nossa voz em oração ao Seu santo trono da graça, começo colocando os lares em Tuas mãos. Porque se o lar estiver em paz, a Tua igreja estará em paz, a Tua igreja caminhará fazendo a Tua vontade. Então, por favor, Pai, comece por Deus, começando por mim. Queremos também apresentar diante das Tuas mãos a dificuldade de saúde que muitos dos Teus filhos estão enfrentando. Possivelmente já tomaram várias medicações, já fizeram várias consultas, mas Tu és o Deus que não precisa de medicamento para dar cura. Nós clamamos no nome de Jesus, por favor, dê a saúde aos Teus filhos ou Tuas filhas que estão precisando. Queremos apresentar também diante de Ti aqueles jovens que estão precisando, Pai, que uma porta se abra, porque têm o desejo de sustentar Tua obra, de se moverem para uma outra atividade. Se não for uma porta aberta, dê habilidade para que por ele mesmo possa ter o sustento e trazer aquilo que ganha para a Tua casa de oração. Queremos, por outro lado, apresentar o Deus cada uma das crianças que pontualmente estão aqui desde sábado, que elas se tornem
não apenas na igreja do amanhã, mas na igreja do presente, que com a sua forma de viver possam atrair as outras crianças que ainda não recebem para esse lugar. Ser de forma especial com a direção dessa igreja. Que haja em nós a unidade para trabalharmos, que está na visitação, buscando aqueles que estão distantes de Ti. Nós clamamos essas bênçãos, ó Pai, não porque merecemos, mas esperamos recebê-las no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eterno Deus, que habita nos altos céus, queremos nos unir nesta corrente de orações. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, para que não sirva de barreira entre Deus e nós. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Queremos, Senhor, neste momento, abençoe cada irmão que está aqui presente. Abra as portas para que cada um de nós consiga o pão de cada dia. Porque o inimigo está fazendo tudo para desacreditar a tua palavra. Mas nós temos a certeza que o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. Temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Move o teu Santo Espírito, que uma bênção especial caia no lar de cada um que está aqui presente, para que as necessidades que os outros irão apresentar sejam satisfeitas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, que estás no céu. Esta tarde nós queríamos lhe agradecer pela oportunidade que nos dá esta semana de conferência. A nossa presença aqui não porque nós merecíamos estarmos aqui, mas as multidões de misericórdia é a causa que fez com que nós estivéssemos aqui. Estamos nos últimos dias a observarmos os sinais que o Senhor enumerou, de entender que a sua segunda vinda está próxima. Venha ajudar a sua igreja. Venha ajudar todos quando sofrem nesta terra. E se for de acordo com a vossa vontade, o Senhor se manifeste para que este sofrimento possa acabar na terra. Todos suplicamos em nome de Jesus, o único e bendito Salvador. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui de joelho perante esse Pai. Estas horas estamos aqui clamando por causa da fome que nós temos tido cá no país. A estas horas perdemos muitos irmãos nossos que abandonaram a igreja para se dedicar ao trabalho, para que eles possam sustentar a família. Conforme o Pai já nos explicou que haverá fome no fim do mundo. A estas horas, meu Pai, por favor, consola o coração de cada um dos teus filhos que ainda está resistindo com esta fome, para que possa encontrar um caminho digno e de servir em espírito e liberdade. Para que quando o Senhor vir, por mais aflições que ele tiver, que ele siga o caminho da verdade, que ele te servir, para que um dia possa estar junto aos teus filhos. Acima de tudo, cada um de nós também que aqui está, por favor, que quando eles se encontrar com N situações que põem à prova em que o dia do Senhor e o trabalho, mesmo tendo fome, que eles se lembrem do teu nome, que o Senhor estará sempre junto dele para lhe consolar. Que encontre caminho e força para poder seguir em frente, que o Senhor não desampare os seus filhos. Nesta noite estamos aqui de joelho, meu Pai, fazendo essa corrente. Por favor, esteja com cada um dos teus filhos que luta pela vida. Por favor, que não esqueça que existe o único e bendito Salvador que é Deus. Ajoelhando, sempre ao encontro do Pai terá solução. São as graças que eu venho explicar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Pai Santo, Criador de céu e terra, Pai eterno, nós agradecemos bastante por nos ter aqui. Nós agradecemos bastante por este programa. Nós acreditamos que o Senhor está aqui presente. Essa noite, pedimos, Pai, que envie o Espírito Santo por São Dobrado, de maneira que possa encher esse lugar. Pois o Senhor, através de salmista, disse que nunca viu um santo a mendigar. Nós acreditamos que muitos nesse local estão a passar maus momentos, doenças, fome espiritual e fome carnal. E nós não temos médico melhor, não temos sustentador melhor senão o Senhor. Pai eterno, os nossos corações estão jurados. Os nossos corações estão tristes por ver muita gente em necessidade e nós não podemos ajudá-los. Mas o Senhor é o melhor ajudador. O Senhor ainda disse que nunca diz a teu irmão, quando ele vem pedir o pão e dizer, vai em paz, que Deus te acompanhe, enquanto tens na tua algibeira o que devia poder. Pai eterno, que dê-nos coração, que dê-nos, ó Pai, amor aos nossos irmãos, de maneira que possamos ajudá-los, de maneira que possamos estar ligados uns aos outros. Pai, nós pedimos aquilo que cabe em nossas mãos, mas o Senhor sabe o melhor para nós. O que nos falta pedir, esperamos receber unicamente em nome santo e amado de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos te agradecer, ó Deus dos céus, nesta tarde, desde o primeiro dia que iniciou essas conferências até neste momento. Obrigado porque o Senhor trouxeste o teu servo aqui para poder, Senhor Deus, reavivar a tua igreja nesses últimos dias. Querido Pai, tenho certeza que tudo já se falou, que tudo já se pediu, mas que nós necessitamos, querido Pai. Nós consideramos que neste dia, como o dia de Pentecoste, que foste com a igreja apostólica, Senhor, preenche o nosso vazio por intermédio do teu Santo Espírito. Como, Senhor Deus, os outros naquele dia estavam reunidos e orando, Senhor Deus, aqueles que eles pediram, Senhor, pedir, o milagre, Senhor Deus, aconteceu. Por favor, querido Pai, esteja com essa igreja. Estamos a viver, Senhor, nos últimos acontecimentos desses últimos dias. E o que nós necessitamos, querido Pai, é do derramamento do Espírito Santo em nosso coração, que seja, querido Pai, renovada, para que todos nós nos preparemos para a sua segunda vinda. Por isso, querido Pai, quero estar com o teu servo, a qual enviaste, toque os seus lábios como tocou os lábios de Isaías. O que nós pedimos aqui, tanto aqueles, querido Pai, que estão na prostituição, tanto aqueles que querem abandonar a tua igreja, ó Deus dos céus, clamamos no vosso trono da graça, para que tudo que nós pedimos, a sua vontade venha se cumprir e nos encontrar, Senhor Deus, se for o nosso último dia, nos encontre preparados, Senhor Deus, para subirmos na cana celestial. Abençoa a tua igreja, os seus dirigentes, até o último membro, Senhor Deus, que nos está aqui presente. Ó Senhor, onde estiver ajoelhado, pedindo, batendo no vosso trono da graça, até segundo a tua santa vontade, pois que nós estamos cansados. O mundo, querido Pai, muito que está acontecendo, no particular nesse momento, o Iraque e os Estados Unidos lutando. Mas, Senhor Deus, por favor, esteja com esses países, para que lá onde tiver os teus filhos, possa, querido Pai, ser, Senhor Deus, protegido por ti.
Continue conosco, Senhor Deus. Nos acompanhe nos momentos, querido Pai, que nos resta. E só te usamos e suplicar. No nome santo de Jesus, oramos com fé. Amém? Amém. Amados irmãos, a mensagem do Senhor Jesus Cristo antes de ascender aos céus, Ele dirigiu, congregou todos os seus discípulos e Ele rogou ao Pai, dizendo: Senhor Deus, assim como eu estive unido contigo, eu rogo que todos eles permaneçam unidos. E a oração de Jesus se estende, transcende todo aquele tempo e chega até os dias de hoje. Ele continua rogando para que a sua igreja se mantenha unida. Os problemas da vida podem vir, as dificuldades podem aumentar, mas melhor é estar na presença do Senhor do que abandonar a igreja do Senhor. Então, a oração do Senhor é que nos confortemos e estejamos unidos mesmo em meio às diversidades da vida. E esta noite, que esta corrente de oração que a gente fez aqui, todos nós possamos sair aqui com corações aquecidos de que o Senhor ouviu as nossas súplicas. Amém? Amém. O Senhor Jesus nos ensinou que muitas vezes Ele passava mais tempo orando às madrugadas, e no dia a agenda que Ele entregava de noite ao Pai fazia-se cumprir durante o dia. Então, se você entrou aqui com o coração atribulado, com uma dificuldade, se você está passando uma luta interna, saiba que a tua oração foi atendida em nome de Jesus. Se você, mamãe, que está aqui com um problema, você está passando por uma batalha em casa que você não vê a solução, saiba que a tua oração foi atendida aqui em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus não perde nenhuma batalha. E para terminarmos, eu vou convidar os irmãos para se levantarem. Vamos orar. Querido e bom Deus, nosso eterno e amado Salvador, Senhor, nós temos a plena certeza que o Senhor é o único Deus que abre os céus e derrama chuvas. O Senhor nos mostrou, segundo a Bíblia, que em meio à tormenta da vida, o povo de Israel estava agitado e clamava para Moisés: como vamos conseguir enfrentar o exército de Israel, o exército de Faraó que vem vindo com cavalaria, com armas tão fortes, com flechas afiadas? Nós vivemos como escravos. Como vamos enfrentar esse exército? Senhor, aqui a tua igreja está com o coração atribulado, porque o exército de Satanás vem, e as flechas têm nos atingido, e nós com corações atribulados dizemos: como vamos enfrentar esses problemas? E Moisés, olhando para o povo, disse: aqueite dos vossos corações, o que vocês verão aqui nunca mais irão se esquecer, porque o Senhor vos dará livramento. E temos a fé, Senhor, que esta noite o Senhor vai nos dar livramento, Senhor. O mar vai se abrir, o mar dos problemas irá se abrir, e pela fé, Senhor, nós vamos caminhar em terra firme. Nós confiamos em Ti, Senhor,
E que teu servo, ao sair daqui, ele possa voltar um dia para testificar as bênçãos que o Senhor colocou em sua vida. E no meio da tua igreja, ainda ontem um jovem com o coração aflito chegou e disse: como vou viver mais? Eu oro, mas eles colocam a prova nos sábados. Eu já lutei, mas como vou fazer com isso? Aquela mãe aflita que chegou e disse: olha, a vida se tornou tão amarga. Eu entro para a minha casa, é uma solidão, porque eu não consigo ver a beleza daquela criança que canta aqui em frente. Eu não tenho aquela criança em casa. E a vizinhança costuma rir de mim. Ai, Deus dos céus, até quando? Até quando o teu povo vai continuar chorando aqui na terra? Senhor, nós estamos clamando por libertação, Senhor. O Senhor é o único Deus que liberta. O Senhor abre as madres e faz com que a estéril consiga dar a luz. E que esta oração seja um choro que ascenda até o trono, Senhor. E temos a plena certeza que esta mulher que está passando por este problema ainda vai voltar no teu altar para testificar. Temos a plena certeza, Senhor. Não há causas impossíveis para ti. Aquele jovem que clamou, ele apenas quer estudar. Ele apenas quer estudar. Mas as dificuldades que são impostas a ele para transgredir o sábado, Senhor, temos a plena certeza que em nome de Jesus, Satanás será humilhado e ele voltará aqui para testificar. Pai, nós temos a plena convicção que aquele papai que não tem emprego, que está passando por dificuldade e fome, nós aqui na igreja só conseguimos olhar o rosto, mas as lutas interiores são muitas, Senhor. Há pessoas que estão gemendo por doenças. Senhor, nós estamos rogando pelo anjo da cura. Envia, Senhor, tal como o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Ele falava e os anjos estavam dispostos a ir para executar o milagre da cura e da libertação. Permita, Senhor, que com a tua voz de comando de Miguel, quando tu falas, Senhor, até o vento obedece. Senhor, nós temos a plena convicção que ao sairmos daqui, o Senhor estenderá a sua bênção para todos nós. Nós temos a plena certeza em ti, porque o Senhor é o Deus que não perde nenhuma batalha. E em nome de Jesus a fome será retirada em nossas casas. Em nome de Jesus a doença será retirada em nossas casas. Em nome de Jesus, o problema da separação será tirado em nossas casas. Em nome de Jesus, o altar do Senhor será restaurado. E em nome de Jesus, as famílias aqui voltarão a viver segundo os desígnios do teu coração. Porque o Senhor falou em Isaías: naquele dia se escreverá nas vossas cabeças santidade, santidade, santidade. E as nações, ao olharem para ti, dirão: olha, em Israel existe um Deus vivo. Subamos ao monte onde está o povo de Israel, para que ele nos fale do Deus vivo deles. Senhor, nós temos a plena certeza que os vizinhos ao nosso redor, os folhetos que nós distribuímos, não foi em vão. Temos a certeza que muitos virão aqui perguntando se essa é a igreja adventista. Pelo poder do Espírito Santo, nós rogamos essa noite e temos a plena certeza que o Senhor Jesus ouviu a nossa súplica e Ele nos dará segundo o desígnio do teu coração. E ao nos unirmos como igreja nesse choro, nesse rogo de oração, temos a certeza que o nosso choro vai ascender aos céus e o Senhor Jesus apresentará ao Pai como um sacrifício vivo. E a igreja vai se unir em oração. E unânime vamos dizer amém. Amém? Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que Deus levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Feliz noite, irmão.